Continuando nosso comentário no livro de Ruth com o capítulo 2. O primeiro capítulo nos trouxe a tragédia na vida de Noemi e a expectativa de mudança através das palavras de Ruth em seu compromisso. O que era apenas uma possibilidade se transformará. Ao invés de tragédia versus expectativa, a possibilidade tornará uma forma mais sólida, nos termos de dificuldade versus a perspectiva. Dividiremos o capítulo 2 em duas partes, no campo e na casa, os cenários onde os acontecimentos se passarão. Começando pelo campo, nos versículos de 1 a 17. Os acontecimentos principais no segundo capítulo de Ruth se passam em apenas um dia, no campo de Boaz. Esse trecho apresenta outro ator importante na história e começa a demonstrar o desenrolar do enredo com dicas apontando para o clímax lá no capítulo 4. Aos versículos. Versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz ele não é chamado apenas de alguém rico ou influente, mas também um parente, indicando a constatação que Noemi faria mais tarde, no versículo 20. O nome de Boaz significa nele está a força. Boaz confia na força do Senhor. Isso demonstra por que ele é obediente e também as bênçãos que o Senhor lhe oferece em retorno. Versículos 2 e 3. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. A gente vê aqui Ruth sendo chamada de Moabita, isso vai ser importante mais tarde, iremos comentar sobre essa parte. Mas é interessante aqui ver que Ruth continua seguindo coerente com seu caráter demonstrado lá no capítulo 1. Ela toma iniciativa de cuidar de Noemi e ainda pede permissão. Permissão essa que Noemi responde chamando ela de filha. Isso pode indicar cada vez mais a aceitação de Ruth como uma israelita genuína. A gente vê aqui no versículo 3 que está escrito casualmente. Essa palavra aqui não significa coincidência. Ruth ela entra num terreno desconhecido, mas está implícita a ação de Deus nesse encontro. E mais uma vez o nome de Boaz é vinculado ao clã de Elimeleque, demonstrando que ele é um parente. Isso vai ser importante na nossa leitura. Note que Ruth foi colher espigas aqui no versículo 2, e as leis do Senhor indicavam que não se deveria se esforçar para colher tudo, mas as espigas que ficassem para trás deveriam ser deixadas aos pobres e aos estrangeiros, como está escrito em Levítico 19, de 9 a 10, e Deuteronômio 24, de 19 a 22. As espigas restantes deveriam ser deixadas para os pobres e para os estrangeiros. Versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz entra em cena, e seu caráter fica claro com essa saudação abençoadora, de alguém que era temente a Deus. E essa característica também se estende àqueles que estão ao seu redor, com os seus ceifeiros respondendo essa bênção. Versículos 5 a 7. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E ela me pediu que deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Boaz chama ela de moça, uma preocupação que ele tem, mas essa palavra moça ainda indica que era uma moça que tinha idade para se casar ou uma serva de alguma casa. Ela estava se encontrando numa situação de pobreza, mas esse termo que Boaz tem é intencional. Pode ser que a conversa a gente vê aqui, muito breve, tenha sido mais detalhada, como a gente pode ver no versículo 11. Boaz sabia mais sobre as circunstâncias de Ruth do que está descrito aqui. Ruth era muito trabalhadora, e certamente ela estava pensando não apenas no seu sustento, mas no de Noemi também. Versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura e nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estarão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Olhe essa permissão e orientação que Boaz faz em relação a Ruth. Ele oferece bondade além do que era previsto na lei. O tratamento de Boaz é diferenciado. Ele contrasta com o padrão dos homens da época dos juízes. Como a gente pode ver em Juízes 19, o levita que esquarteja sua concubina, eles caçam Benjamim e depois ainda vão fazer uma caça atrás de mulheres para Benjamim para que a tribo não se esvaia. O povo não sabia o que fazia porque não tinha um rei e eles não seguiam as ordens de Deus, os mandamentos, a lei do Senhor. Já Boaz, ele além de seguir, ia além. Seu caráter demonstra Hesed, essa sua bondade.
Bruce Watt que acrescenta que ao chamar Ruth de minha filha, ainda é mais um sinal da aceitação dela como israelita. Para Boaz não importa que ela é uma estrangeira. Em outras lavouras, Ruth não receberia esse tratamento diferenciado que apenas uma pessoa justa como Boaz poderia oferecer. Versículo 10. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Por que achei esse favor a seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Por quê? Ruth pergunta. Ela age com respeito sobre tamanho favor que ela recebe. Ela é uma estrangeira e não era comum que os estrangeiros fossem tratados bem em terras diferentes das deles mesmos, como a gente vê em Juízes 19:12, em Jó 19:15, em Salmos 69:8 e em outros textos. Não era confortável para alguém estar numa terra estrangeira porque não receberia o mesmo tratamento das pessoas que nasceram por lá. E a gente vê mais uma vez aqui a ação de Boaz indo além do que era previsto na lei, lá em Êxodo 23:9, Levítico 19:33, Deuteronômio 27:19, Boaz ele dá favor a uma estrangeira. Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua tudo o que você tem feito e que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas arras você veio buscar refúgio. A bênção de Boaz cita as ações de Ruth lá no capítulo 1, retomando o tema do Hesed, da bondade que ela tinha. Boaz considera e admira as ações de Ruth e a abençoa, desejando que o Senhor retribua, desejando o shalom do Senhor para com ela. O final do versículo 11 a gente vê a situação de Ruth como uma estrangeira, mas aqui no versículo 12 a gente vê que Boaz considera que ela está sob as asas do Senhor, indicando novamente um recurso narrativo aqui que Ruth está adentrando o povo de Israel em relação à sua postura a Deus. O valor de Ruth não está em seu status de pobreza, de estrangeira, de viúva, mas em seu hesed. E ela disse: Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Vale perceber aqui que eu deixei o segundo a palavra senhor capitalizada, mas na verdade deveria ser minúscula, ainda se refere a Boaz e não a Deus. É interessante aqui que Ruth aceita o acolhimento, mas se considera como serva. Esse contraste é interessante. Ela se chama de serva aqui no versículo 13 e Boaz a chama de serva no versículo 5. A palavra serva que Boaz chama ela é Naará, uma serva que poderia se casar. Mas a palavra que ela refere a si mesma é Shifá, uma serva que não poderia se casar. E aqui é interessante, ela diz que encorajou a sua serva. Literalmente está escrito: teve compaixão e falou ao meu coração. As ações de Boaz realmente tocam o coração de Ruth e ela também percebe nele o seu caráter. No versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz ofereceu-lhe grãos tostados e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz trata Ruth como aos seus empregados, e eles tinham um bom tratamento. Olha só esse vale-refeição sem limite. É interessante que a linguagem até ficar satisfeita e sobrou é uma linguagem de abundância e prosperidade, que tem tudo a ver com o shalom que Boaz abençoou Ruth. Já lá na bênção, logo alguns versículos antes, já está começando a se cumprir agora pelas próprias ações, pela própria iniciativa de Boaz. O shalom de Deus, sua presença que gera prosperidade, superando o que era necessário. E é interessante também nessa linguagem, ficou satisfeita e ainda sobrou, que é semelhante às multiplicações de Jesus nos evangelhos, por exemplo, em Mateus 14, de 13 a 21, ou Mateus 15, de 32 a 39. Quando Jesus fazia algo, as pessoas ficavam satisfeitas e ainda sobravam. Quando Deus age, as nossas expectativas não são apenas cumpridas, mas vai além das nossas necessidades. Versículo 15 a 17. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela recolha e não a impeçam. A ordem de Boaz, mais uma vez, excede a lei. Ele se mostra provedor por sua bondade e justiça. Justiça que era obediência a Deus, não simplesmente à letra da lei, mas ao propósito que a lei tinha. Isso se assemelha também ao ensino que Jesus falava, por exemplo, lá no Sermão do Monte, no Mateus 5, de 17 a 20, excedendo a lei. O caráter de Boaz é plenamente demonstrado em sua honra a Deus, como a gente pode ver em Provérbios 14, 31, o primeiro pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Boaz era alguém que honrava a Deus.
E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Isso a gente vai ver com mais detalhes lá, junto com o versículo 18 a 23, na casa, versículos de 18 a 23. Após um dia intenso, Ruth retorna para a casa onde estava morando com Noemi, e a conversa delas é o que nos leva aos acontecimentos do capítulo 3, onde finalmente uma interação mais significativa acontece entre os atores aqui apresentados, a preparação para o casamento. A gente vê aqui o relacionamento próximo e de cuidado mútuo entre Ruth e Noemi. Isso é muito importante. Aos versículos. Versículo 18. Carregou-a para um povoado, e a sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Toda aquela colheita que Ruth tinha feita, ela carregou do campo até a cidade, uma quantidade considerável de espigas. E a gente vê aqui que o cuidado que Noemi sentia para com Ruth, Ruth também agia com retorno. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. A gente vê que Noemi abençoa essa pessoa generosa que se importou com Ruth antes mesmo de saber que ele era Boaz. E ela fica surpresa com quanto Ruth recebeu ao ver os resultados daquele dia. Mas também ela percebe Boaz, ela sabe que é aquele parente. Versículo 20. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. A gente vê aqui que o tema desse livro, o Hesed e o resgate, é colocado nesse versículo. Noemi abençoa Boaz e louva o Senhor porque o Senhor estende seu Hesed, tanto para com os vivos quanto para com os mortos. Isto é, para com os vivos Noemi e Ruth, e com os falecidos Elimeleque, Malom e Quilion. Deus demonstrou sua bondade, permanecendo o cuidado com essa família. E ainda chama Boaz de Goel, o resgatador. Segundo a lei, um parente próximo deveria resgatar, comprar de volta a terra para manter a propriedade em nome da família do falecido, como está escrito em Levítico 25, de 23 a 28 e 47 a 55. O termo comprar de volta significa Gaal, por isso Goel, o resgatador, é aquele que compra de volta. Mas o resgatador também tinha outras funções no Antigo Testamento, como, por exemplo, o recebedor de pagamento de uma restituição, lá em Números 5:8, um vingador, lá em Números 35:19, Deuteronômio 19:6, Josué 23. Ou ainda, mais interessante, o redentor. A Bíblia também traduz esse termo dessa forma: o Deus que vem em auxílio do seu povo, lá em Jó 19:25, Salmo 19:14 e Isaías 41:14. E Ruth a Moabita continuou: Pois ele mesmo disse também: Fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Aqui, Ruth é chamada de Moabita, mas é estranho porque uma Moabita está recebendo toda essa bondade. Aqui, o autor continua chamando ela de Moabita, mas já indicando que ela era uma estrangeira que estava recebendo os direitos de uma israelita e também cumprindo com os deveres de uma. A citação temporal, fique com meus ceifeiros até que termine a colheita, é interessante. Talvez não significa que Boaz não ofereceria ajuda depois que a colheita terminasse, mas talvez uma indicação do autor que Ruth não precisaria mais desse cuidado depois da colheita, porque aconteceria o casamento. Versículo 22. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É melhor mesmo você ir com suas servas, com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Aqui no versículo 22, Noemi percebe que, na lavoura de Boaz, Ruth receberia um melhor tratamento, mas não apenas isso. Ela já está planejando que lá, além de um bom tratamento e de não ser molestada como em outras lavouras, ela também poderia preparar para o casamento, como a gente pode ver no capítulo 3. E aqui no final do versículo 23, a gente vê um gancho para os próximos acontecimentos durante esse período, no final da colheita de cevada. Assim como no capítulo 1 falou que iria começar a colheita, aqui a gente vê o término da colheita. Comentário. No campo. Os acontecimentos no campo visam demonstrar principalmente o caráter de Boaz, o israelita ideal, fiel à lei e bondoso, que acontece de ser o resgatador daquelas viúvas. A tragédia do capítulo anterior ainda não foi resolvida, mas a mudança de sorte de Noemi e Ruth começa a ganhar forma na figura de Boaz. De uma forma mais palpável, elas têm agora sustento durante o período da colheita. Isso irá crescer mais em diante também. A relação entre riqueza e as bênçãos do Senhor são bem claras.
Boaz era alguém justo e bondoso com seus compatriotas, muito abençoado por Deus. E essa bênção não fica parada, porque ele estende àqueles que estão sob seus cuidados. Não há acidentes nesse capítulo. O Senhor orquestra as situações da melhor forma, demonstrando que ele não tirou a bondade de Noemi, como talvez ela tinha pensado. Ruth está disposta a trabalhar duro e até ser considerada uma serva menor, mas Boaz se nega a tê-la em tão baixo tratamento. Ele ouviu o que ela fez e pede a Deus para que ela receba a retribuição da parte do Senhor. Nos versículos 7 e 12, a gente vê uma relação interessante com Provérbios 31, a descrição da mulher virtuosa, e como a gente tinha dito anteriormente, Ruth seria uma boa ilustração dessa mulher virtuosa. Enquanto no versículo 7, Ruth é descrita como alguém trabalhadora, em Provérbios 31, 17, 31, 27, está escrito que a mulher virtuosa é aquela que entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, cuida dos negócios da casa e não dá lugar à preguiça. E no versículo 12, a gente vê Boaz abençoando Ruth para que ela receba essa bênção do Senhor, a recompensa merecida. E aqui é o que está escrito em Provérbios 31, 31a, que ela receba a recompensa merecida. Em casa. A surpresa de Noemi quando Ruth chega em casa e conta as notícias é o ponto de virada para o seu sentimento de vazio e amargura que a gente viu lá no final do capítulo 1. Ainda não por completo, porque melhores acontecimentos ainda virão para restaurar 100% a vida dela. Ao descobrir a existência de um parente resgatador que é fiel ao Senhor e à sua lei, é a base suficiente para a decisão que Noemi tomará no começo do capítulo seguinte, a preparação para o casamento. Não havia ninguém melhor para ajudá-las nessa situação. O cuidado mútuo entre essas duas mulheres demonstra uma relação crescente, que é citada mais tarde no versículo 15 do capítulo 4. Ruth é melhor para Noemi do que 7 filhos. O capítulo acontece no início do período da colheita, até o final, mais ou menos de abril até maio. E é devido à relação que esse livro tem com a colheita e as bênçãos de Deus que ele é lido durante a festa das colheitas, o Pentecostes, o Shavuot. A história de Ruth é uma celebração porque Deus age em prosperidade na colheita em favor daqueles que são justos. Para meditar. Em Mateus 25, de 31 a 46, Jesus diz o que acontecerá quando ele vier em sua glória e dá o veredito sobre as nações. Esse texto encaixa perfeitamente com a postura de Boaz, como um dos justos que cuidou dos necessitados. Jesus compara a bondade feita aos pequeninos como aquela para ele mesmo. Isso pode nos servir de motivação. É ao próprio Deus que retribuímos o hesed quando recebemos. Precisamos aplicar, seja naqueles da família, como Ruth fez para com Noemi, ou com os pobres estrangeiros, como Boaz fez para com Ruth. Seja essa bondade presente nas nossas práticas, porque o Senhor também não se esqueceu de nós.